Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Boa noite, eu sou Johnny Schemberg e anuncio a chegada do Jornal da Noite da Central TV Brasil. Maior construtora do país, MRV, está lançando mais um empreendimento no Rio Grande do Sul. O projeto recebe o nome de Residencial Porto das Águias e será voltado ao Grupo 1 do programa Casa Verde e Amarela, antigo programa Minha Casa Minha Vida. Esse projeto inclui famílias com renda de até R$2.000. Para isso, terá apartamentos com preços a partir de R$133.000. A notícia é da Folha Press de Brasília. A decisão do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, de nomear a deputada federal Flávia Arruda, do PL, Distrito Federal, para a Secretaria de Governo, que responde pela articulação política, embute gestos voltados tanto às eleições presidenciais de 2022 como à performance do Planalto no Congresso. De um lado, da leitura de dirigentes de partidos do Centrão, ouvidos pela reportagem, a escolha representa um aceno do presidente ao PL, comandado por Valdemar da Costa Neto, e uma tentativa, logicamente, de mantê-lo próximo e de olho numa aliança no ano que vem. Em reunião com a Pfizer, o ministro da Saúde pede 50 milhões de doses, o quanto antes o contrato do governo federal com a farmacêutica for cumprido e prevê a entrega de 100 milhões de doses ainda nesse ano. Em uma reunião com a presidente da Pfizer no Brasil, Marta Dias, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, solicitou a entrega de 50 milhões de doses da vacina contra o Covid-19, desenvolvida por essa empresa. Um convênio assinado entre a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e também a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, vai possibilitar, por meio de autópsia, o desenvolvimento de pesquisas sobre a detenção do uso de álcool e drogas ilícitas entre as vítimas de mortes violentas. Ao todo, serão 5,2 milhões de reais que serão disponibilizados por meio de financiamento para a aquisição de novos equipamentos. As autópsias serão feitas nos Institutos Médicos Legais de Vitória, Espírito Santo, Goiânia e Goiás, Recife, no Pernambuco, Belém, no Pará, Curitiba, no Paraná, além de outras cidades localizadas em algumas dessas regiões metropolitanas, como Ananindeua, no Pará, Paulista, no Pernambuco, Cariacica, no Espírito Santo, e São José dos Pinhais, no Paraná. Mais de 65 produtos usados no combate à Covid-19 tiveram o seu imposto de importação zerado temporariamente. O anúncio é do Comitê Executivo de Gestão, o GSEX, da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Com a decisão, o número de produtos com isenção tarifária relacionada ao enfrentamento da pandemia subiu para 628. Entre os produtos beneficiados estão medicamentos para alívio de dor, sedação, intubação, respiração artificial, entre anestésicos, calmantes, analgésicos e antibióticos. A medida também abrange monitores para leitos clínicos de unidades de terapia intensiva UTI, equipamentos para análises de gases respiratórios e central de monitoração para UTI adulto, além também de carrocerias e caminhões-tanques para transporte de cargas perigosas como o oxigênio. O salário maternidade-benefício no valor de um salário mínimo, que pode ser solicitado ao Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS, por mães e adolescentes, poderá ser prorrogado para além de 120 dias regulares em caso de complicação médica.
logicamente envolvendo mães ou recém-nascidos. A mudança foi regulamentada em portaria do Ministério da Economia. A alteração ocorreu por uma decisão cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número 6.327 no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que permitiu a prorrogação do benefício em situações especiais. Depois do intervalo, tem o professor Mauro Paupério. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo, usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mariterra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mariterra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mariterra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Jornal da Central TV Brasil apresenta o comentário do professor Mauro Paupério. Agora eu quero falar com você sobre oportunidade. A palavra é oportunidade. Você acha que você não teve boas oportunidades na vida? Pois nesse momento você as terá. Eu estou falando de uma oportunidade de ter uma nova profissão na sua vida. Um novo norte, uma nova esperança, uma nova emoção, um novo trabalho. Ser reconhecido pelo público e por todos como um profissional de valor, de honra, transparência, ética e honestidade. Eu quero falar sobre oportunidade para você que está cansado de ser excluído do mercado de trabalho ou de ser excluído de oportunidades. Empreendedorismo. Esta é a palavra. Chega um pouco mais perto aqui comigo agora. Empreendedorismo. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu vou transformar você em um empreendedor. Em muito pouco tempo você será um empresário ou um microempresário de sucesso, aqui mesmo na cidade onde você reside. O próprio governo acredita muito em você. Linhas de crédito, financiamento a juros subsidiados, para ter saldo médio, aquisição de máquinas, móveis e utensílios e também para capacitação técnica. Mas para tudo isso, você tem que ter um curso especializado na área que você quer atuar. Especificamente, a profissão de corretor de imóveis é uma das profissões que mais cresce nesse país e também uma das profissões que mais gera satisfação para o profissional e gera a realização do sonho da tão sonhada casa própria, que o governo, inclusive, ajuda as pessoas a comprarem. Eu vou transformar a sua vida em um grande empreendedor de sucesso do mercado imobiliário. Eu sou o professor Mauro Paupério, especialista em negócios imobiliários, mestrando em educação na área tecnológica e emergentes da educação profissional. Alguns anos de experiência já, são mais de 20 mil corretores e profissionais treinados e mais de 17 anos de experiência em educação no mercado imobiliário.
Ligue para nós, entre no nosso site, abra a sua imobiliária, eu vou lhe ajudar, porque corretor de imóveis, uma profissão para sempre. Sessão da Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa do Paraná apresentou muita atenção dos integrantes quanto a projetos de impacto que foram à discussão. E 3 deles deram trabalho ao presidente da comissão, o deputado delegado Francischini. Foram vários interesses envolvidos: Ministério Público do Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná, Ordem dos Advogados do Brasil, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a GM, professores, igrejas e a grande polêmica, logicamente, sobre administrar esta comissão. O jornalista político Pedro Ribeiro conta que depois de um período recluso, silencioso, em relação principalmente à imprensa, o jovem conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, Fábio Camargo, segue como presidente da instituição que fiscaliza os gastos do dinheiro público no nosso estado. O que a gente tem a oportunidade de ver é que hoje o jovem está maduro, está muito bem assessorado e preocupado com os problemas do Estado e, logicamente, com muita vontade de trabalhar. Fábio Camargo é o presidente atual do Tribunal de Contas do Paraná. Curitiba prorrogou até o dia 5 de abril as medidas restritivas da pandemia na bandeira vermelha, que estão em vigor desde o dia 13 de março. Mesmo com a melhora na taxa de replicação do vírus, a cidade ainda continua em nível máximo de alerta para o Covid-19. Pelo novo decreto municipal de número 630, as atividades não essenciais seguem suspensas, mas há algumas liberações para atendimento nas modalidades delivery e também no drive-thru. O Brasil pode ganhar no ano que vem uma vacina contra o Covid-19 inteiramente desenvolvida no estado do Paraná. Criado pela Universidade Federal do Paraná, o imunizante está sendo desenvolvido por professores e cientistas da instituição e já demonstrou títulos de anticorpos compatíveis e até superiores aos reportados pela vacina AstraZeneca de Oxford. O imunizante está em estudos na fase pré-clínica, realizados em camundongos. A revisão é de que a vacina possa estar disponível em 2022. O governo do Paraná vai continuar a investir no setor agropecuário, oferecendo condições mais favoráveis aos produtores, da mesma forma que trabalha no convencimento do governo federal para aumentar os recursos do Plano Safra e também no aprimoramento de parcerias com a iniciativa privada. A afirmação foi feita pelo secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigarra, para representantes do Banco do Brasil. A safra de grãos 2020 e 2021 do Paraná poderá somar 42 milhões de toneladas, volume 3% superior ao do ciclo passado. A área total de 10,2 milhões de hectares é 2% maior. As informações são do Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer.
O Hotel Fazenda no ar de agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, o presidente da ONU, Tedros, defenderam um tratado internacional sobre pandemias como legado que os líderes atuais têm o dever de deixar após a experiência do Covid-19. Em entrevista conjunta e virtual, transmitida de Bruxelas, em Genebra, Charles Michel, que lançou no ano passado a ideia do tratado, e também o presidente da ONU, fizeram a defesa deste pacto, apontando como um legado que os líderes têm o dever de deixar às próximas gerações. A ordem de permanência em casa no lockdown da Inglaterra terminou e as pessoas podem se reunir ao ar livre em grupos de até 6, pela primeira vez em quase 3 meses. Mesmo assim, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu cautela devido ao crescimento de casos do coronavírus na Europa. O ministro anunciou um terceiro lockdown na Inglaterra em 4 de janeiro, mas disse que planeja seguir adiante com a estratégia muito cautelosa e irreversível de afrouxamento das restrições, sustentado, logicamente, por uma distribuição rápida de vacinas contra o Covid. Líderes de 23 países e a Organização Mundial de Saúde, OMS, apoiaram a ideia de criar um tratado internacional que ajudaria com emergências de saúde futuras, como a pandemia do coronavírus, endurecendo as regras de compartilhamento de informações. A ideia de tal tratado, que também visa garantir um acesso universal e igualitário às vacinas, foi sugerida pelo presidente dos líderes da União Europeia, Charles Michel, e uma cúpula do G20, isso no mês de novembro. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, classificou a proposta, mas as negociações formais não foram iniciadas, disseram diplomatas. Hospitais de Berlim, na Alemanha, suspenderam vacina da AstraZeneca para mulheres abaixo de 55 anos. Grupos de hospitais públicos de Berlim pararam de dar a dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca a mulheres com menos de 55 anos, disseram importantes autoridades na última terça-feira. A decisão veio na esteira de relatos de coágulos sanguíneos raros e também sangramentos, e em alguns casos também de morte após a vacinação. Sobretudo em mulheres jovens, do ponto de vista dos hospitais, esse passo é necessário porque, nesse meio tempo, mais tromboses cerebrais em mulheres da Alemanha vieram a público, disse o outro porta-voz, comunicado também por e-mail. O Irã não vai parar de enriquecer urânio a 20% antes de os Estados Unidos retirarem todas as sanções impostas ao país, disse uma autoridade iraniana não identificada. De acordo com a TV estatal da República Islâmica, depois de relatos na mídia norte-americana de que Washington faria uma nova proposta para iniciar negociações, uma alta autoridade iraniana disse à TV Press de Teherã que o Irã só vai parar de produzir um enriquecimento de urânio a 20% somente se os Estados Unidos primeiro tirarem todas as sanções impostas,
disse a agência de notícias. Depois do intervalo tem futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Lá vai o trem, furando montanhas, seguindo um caminho de sonho e coragem. Lá vai o trem, lá vai o trem, beijando a natureza, mostrando a beleza da Serra do Mar. Curitiba é o ponto de partida, e até Paranaguá você vai ter muito prazer. Bolinho da graxa, chapéu de noiva, Marumbi. Beleza como esta você só encontra aqui. Lá vem o trem, vestido de gala, no meio da floresta, fazendo uma festa. Lá vai o trem. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, Zé Domingos e Birubiru com o futebol. Boa noite, Johnny. Boa noite, Zé Domingos. Boa noite, Biro. Boa noite a todos. Sexta-feira Santa. E como promessa tem que ser cumprida, Zé, como falamos dos goleiros do Curitiba, vamos falar dos grandes goleiros que o Clube Atlético Paranaense já teve, onde você os acompanhou, Zé. Eu nunca ouvi jogar, mas um goleiro muito comentado na história do Atlético e do futebol estadual, Alfredo Gotardi, o popular Caju. Ele foi goleiro a nível de seleção brasileira. Teve grandes momentos nos anos 40 no Clube Atlético Paranaense. E quando o Caju estava encerrando carreira no surgimento do chamado Furacão de 1949, surgia no Atlético Paranaense um goleiro chamado Laio, vindo do Britânia para o Atlético. O Laio também deixou história no Atlético Paranaense. Foi um grande goleiro do rubro-negro da Baixada. Laio, curitibano. Também um outro goleiro que teve momentos notáveis no Atlético nos anos 40, começo dos anos 50, Belo. E um goleiro que era estilo galã, por isto muito paparicado, especialmente pelas torcedoras, Silas, um goleiro sensacional. Silas fez tanto sucesso no Atlético Paranaense que foi para o Fluminense do Rio de Janeiro, naquela grande fase do Fluminense dos anos 50. E fez sucesso no Fluminense. Do Fluminense veio para o Santos, do Santos retornou a Curitiba e jogou no Clube Atlético Ferroviário. Foi um dos grandes goleiros do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, após anos sem conseguir o título máximo, em 58 foi campeão. E tinha dois grandes goleiros no Atlético Paranaense. Um, William, que tinha jogado pelo Esporte Clube Água Verde, pela seleção paranaense. William foi para o Atlético e o Atlético contratou, na mesma ocasião, Mantovani, um goleiro que brilhou no Britânia. Mantovani vindo de Apucarana. O Mantovani ficou na reserva de William, mas foi um grande goleiro também. O Atlético Paranaense ainda teve o privilégio
de outros grandes arqueiros. O próprio Nivaldo Gouveia, histórico goleiro brasileiro, jogou no Atlético Paranaense. O Guilherme Pianoski também esteve no Atlético Paranaense. O Atlético teve um goleiro vindo do Corinthians. Não foi um espetáculo, mas teve bons momentos no Atlético. Tobias. Teve um goleiro que não deixou muitas recordações positivas à torcida atleticana, o Muca. O Muca, que veio em 68 para o Atlético, naquele ano que o Atlético perdeu a decisão do título para o Coritiba. E quem jogou a decisão contra o Coritiba? Um curitibano, um excelente goleiro, o Gil do Cristo Rei, grande goleiro, não é? Do Clube Atlético Paranaense. E o Atlético teve ainda outros grandes nomes. Em 1970, o Atlético Paranaense foi campeão. E o goleiro campeão, um catarinense, chamado Vanderlei. O Vanderlei, que muito jovem, veio para Curitiba para estudar e foi goleiro no juvenil do Juventus. Depois ele voltou para Santa Catarina e em 70 era contratado pelo Atlético Paranaense para ser campeão estadual. Um grande goleiro do Atlético Paranaense que deixou o seu nome registrado na história do rubro-negro, até hoje é sempre lembrado, um dos mais importantes goleiros da história do futebol paranaense, Roberto Costa. O Roberto Costa, que antes de vir para o Atlético, esteve jogando em Santa Catarina. Depois veio para o Atlético, teve grandes momentos no Atlético, foi emprestado ao Coritiba para a disputa do Campeonato Brasileiro, brilhou no Coritiba, foi para o Vasco da Gama do Rio de Janeiro, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, retornou a Coritiba, um grande goleiro, realmente, Roberto Costa. E outro grande goleiro do Atlético Paranaense, com grandes momentos no rubro-negro, depois campeão brasileiro pelo Coritiba, o Rafael Camarota. E ainda poderíamos lembrar de outros grandes goleiros que transitaram pelo Atlético, o caso do Marola, que veio do Santos para o Colorado e do Colorado foi para o Atlético. Marola, um grande goleiro, um goleiro sensacional, conquistando títulos, dando alegrias ao torcedor atleticano. Enfim, o Atlético também teve grandes goleiros sensacionais. O Paulista, que foi o grande goleiro da história do Ferroviário, jogou pelo Atlético Paranaense, foi emprestado ao Atlético. O Célio Maciel passou também pelo Atlético Paranaense. O Toinho, um goleiro vindo do São Paulo, passou pelo Atlético e depois brilhou no Pinheiros, onde ganhou títulos. Né? Grandes goleiros no Atlético Paranaense. Enfim, um pouco aí de lembrança de goleiros do Atlético. Certamente outros grandes goleiros não foram citados, mas estou fazendo isso aqui de improviso, com o arquivo mental, e isto sempre determina erros, esquecimentos. Mas em outra oportunidade lembraremos certamente de outros grandes goleiros que passaram pelo rubro-negro da Baixada. Destacando que um ex-presidente do Atlético Paranaense, Lauro Rego Barros, foi goleiro e um grande goleiro do Atlético. Deus o tenha, doutor Lauro, que foi um grande homem, um secretário de Estado no Paraná, um atleticano de 4 costados. Bom final de semana, domingo Páscoa, só que a Páscoa não é só o comércio, é a ressurreição de Cristo. Forte abraço, boa Páscoa, bom final de semana. Até segunda, Zé. Até segunda. Boa Páscoa a todos. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será só de violência e tudo estará perdido. Este pensamento e esta afirmação é de Charles Chaplin no ano de 1940. Boa noite. É calmo o início da madrugada. Shalom. Central Paranaense de Notícias.
Precisão na informação.